Olá, bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Hoje iremos falar sobre os desafios para a prestação de serviços. Temos como convidado o administrador Sandro da Silva Reis. Ele possui experiência de 20 anos nas áreas de suprimento e contrato em grandes empresas. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, é uma grande satisfação retornar aqui à Casa do Administrador para falar sobre um tema que provoca inquietude no mercado. Eu digo inquietude e também falo, antes de começar a tratar efetivamente de excelência, de desafios, porque realmente os desafios são magnânimos, né? Ou seja, nós temos hoje um mercado extremamente carente, demandante, e não temos na mesma qualidade de retorno empresas se mostrando capazes de suprir com proficiência as necessidades e desejos que o mercado aponta, né? Vemos hoje um nível de amadorismo muito grande e é sobre essas e outras questões que nós vamos abordar aqui nesse momento. Sandro, então, para que nós possamos conversar aqui o nosso bate-papo, qual a diferença primordial para a prestação de serviços para os demais outros tipos de comercialização que existem nesse setor? Você comercializar um produto é muito mais simples, né, do que você tratar uma prestação de serviço. Prestação de serviço envolve fidelidade, prestação de serviço envolve conhecimento. Você precisa ter uma experiência significativa de prestação de serviço para poder fidelizar e gerar a recompra daquele mesmo serviço. Diferentemente de um produto que tem atributos que são palpáveis e você pode analisar, verifica se atende ou não uma necessidade primária sua e você adquire. O serviço não, ele é muito mais peculiar, né? Ele é muito mais cuidadoso, envolve inclusive vaidade, anseios, expectativas do consumidor que são muito intrínsecas, que são muito particulares. Por isso essa é a grande diferença entre você contratar um serviço e adquirir um bem ou um produto comoditizado ou um produto que seja somente algo que é tangível, né? Você contratar um serviço te envolve aí uma série de questões que precisam ser devidamente analisadas para que você tenha uma experiência que seja uma experiência agradável, uma experiência que seja favorável, uma experiência que você possa verificar a convergência dos seus anseios com aquilo que efetivamente está sendo ofertado. Então, muito cuidado, muita análise, muita averiguação no mercado, porque nós temos hoje no mercado muitos aventureiros oferecendo serviços de péssima qualidade, ou diria até de qualidade deplorável, e o consumidor, no afã de ter a sua necessidade suprida, acaba abarcando propostas que são propostas indesejáveis, com experiências nulas ou insignificantes. Entrando dentro dessa diferenciação que você acabou de tratar, a Câmara aprovou em abril do ano passado um projeto de lei que regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. Poderia falar um pouco mais sobre esse projeto e quais mudanças mesmo traria não só para nós no cotidiano, quanto para os empregadores? Perfeito. O projeto de lei 4330, que versa sobre a regulamentação do processo de terceirização, ele era mais do que necessário, né? E uma vez devidamente materializado, ele visa, de fato, regular todo o processo de terceirização que hoje está muito a esmo, né? Existe uma grande frouxidão de acompanhamento e diligenciamento no mercado no que concerne a você contratar um serviço. Quais as responsabilidades do tomador e do prestador, do tomador de serviço e do provedor do serviço. Enfim, isso é um pouco solto e esse projeto ele visa, inclusive, dar também garantias tanto ao provedor quanto ao tomador de serviço, no sentido de você ter uma dinâmica de contratação que te ofereça a melhor performance, o melhor desempenho possível, gerando também profissionalismo daquele que te oferece o serviço, para que você possa comparar e adquirir, né, o produto e o serviço, melhor dizendo, esperado desse fornecedor. Ele te entregue sob forma de performance a excelência da prestação de serviço. Existe um ponto nevrálgico a respeito desse projeto de lei, que era exatamente atacar a possibilidade de terceiros participar efetivamente da atividade fim, né? Esse era um ponto polêmico, que até então não existia nenhuma regulamentação
que tratava a respeito, mas esse projeto ele visa inclusive dar essa oportunidade do terceiro, devidamente qualificado, devidamente preparado, ele possa participar de toda a cadeia produtiva, né? Ou seja, com todo o seu preparo e o seu know-how técnico, ele não fique somente consagrado, né, conhecido como um prestador de serviço que só atua na atividade meio. Não, ele tem condição de contribuir efetivamente para o produto final que é entregue, né, e que é o produto fim do negócio da companhia, né, aquilo que vai ser entregue ao cliente, né? No relacionamento que você tem com o cliente, você tem um processo colaborativo que envolve o teu fornecedor, não necessariamente que passe exclusivamente e somente por um serviço primarizado, né? Não precisa ter uma força de trabalho primarizada para poder garantir a qualidade disso. Não, se você tem um terceiro devidamente desenvolvido e qualificado, ele tem plenas condições de realizar esse trabalho. Basta que ocorra diligência de performance e que o contrato ele tenha as condições de averiguação a qualquer momento e você tem uma relação pautada na reciprocidade e na confiabilidade com o teu fornecedor. Se isso realmente conseguir se estabelecer nessa relação, sendo primarizado ou terceirizado, isso é o que menos importa. O que importa é a performance, é o nível de serviço que vai ser entregue pelo fornecedor. Sendo assim, então você acredita que essa lei vai ser benéfica não só para quem vai fornecer, quanto então para quem também vai receber o serviço, correto? Sem sombra de dúvida, né? Até por força de mercado eu não posso ficar limitando a atuação do fornecedor, dos fornecedores, né? Que estão se especializando, que estão desenvolvendo know-how, que estão investindo fortemente em capacitação do seu quadro de colaboradores, limitar um serviço meramente operacional. Não, se ele tem realmente a capacitação necessária e eu consigo comprovar isso com evidências objetivas, por que ele não pode participar mais ativamente do meu processo fabril, do meu processo de prestação de serviço, daquilo que eu vou efetivamente entregar para o meu cliente final? Não, ele pode sim, desde que consiga compor muito bem a equação preço, custo e prestação de serviço. São coisas que precisam convergir de tal forma que essa prestação de serviço de excelência pelo terceiro ela seja conveniente também pelo ponto de vista comercial. Então, se essa equação ela apresentar um resultado positivo e favorável, ela tende sim a ser muito benéfica tanto para o tomador como para o provedor de serviço. Além de trazer mais segurança, né, nessa relação comercial. Nível de responsabilização, você tem cessão de mão de obra forte envolvida, as pessoas que estarão envolvidas nesse processo, sendo primarizadas ou terceirizadas, elas precisam ter garantias de que vai haver a responsabilização, seja do provedor ou do tomador de serviço, ou seja, o negócio não fica a esmo, né, esperando uma providência ou, na pior das hipóteses, ser levado a cabo judicial para que as dissoluções sejam de fato sacramentadas. Não, se existe uma relação onde tem um norte jurídico muito bem pautado, as partes estão preocupadas e sabem previamente todas as suas responsabilidades, até onde cada uma podem ir, eu não vejo por que não dá certo. Eu acho que, inclusive, melhora o nível de profissionalização dos agentes econômicos. Sandro, muitos especialistas têm dito que a questão da prestação de serviços tem de desencontro com a crise atual que não só o mercado brasileiro tem enfrentado, como o setor mundial, no caso. Tendo em vista essa questão, quais as necessidades que o empreendedor deve atender para abrir esse tipo de serviço? Esse é um grande paradoxo, né? Quando você fala em crise, também reside na crise uma grande oportunidade. Só que essa oportunidade ela não é descortinada, ela não é vislumbrada, né, pelo mercado empreendedor ou propriamente dito, mercado de prestação de serviço. O que eu quero dizer com isso em linhas gerais, né? Você tem uma economia combalida, uma economia que não consegue, até mesmo por força de toda essa problemática política que está acontecendo no país, ela não demonstra capacidade de reação, mas isso não significa que os prestadores de serviço eles não tenham que se esmerar no alcance da excelência da sua entrega de trabalho, da sua entrega de performance. Não, isso é lê do engano, né? O momento de você se qualificar, de conseguir esmerar a tua prestação de serviço é agora, porque o mercado está competitivo e, como eu falei no início, competitivo e sedento de oportunidades, né? Eu quero contratar fornecedores que façam por mim aquilo que eu não quero fazer. Ou seja, vou dedicar todas as minhas ações e o meu foco no meu core business, né, que é o meu negócio central.
Agora, eu preciso ter a devida tranquilidade e segurança de que eu estou contratando um prestador de serviço compromissado com o meu processo, compromissado, sobretudo, com o meu negócio, e que, uma vez que eu delegue para eles atividades que não me interessam ou que sejam de cunho estritamente operacional, e na melhor das hipóteses, eu consigo enxergar nesse fornecedor potencialidade para, de fato, ele apoiar o meu negócio, por que eu não vou contar com esse fornecedor? Por que eu vou simplesmente alijar de um relacionamento mais fluido, mais estreito, esse fornecedor, de um contato comigo, só porque eu sou um funcionário primarizado, só porque a minha empresa preconiza e valoriza somente quem é funcionário próprio? O colaborador, ele é indireto, mas ele participa diretamente. Você imagina o seguinte: uma prestação de serviço de facilities, né? Ou seja, serviços de apoio, de um modo geral. Você sem uma sala varrida, sem um nível de limpeza e conservação adequado, sem uma segurança devidamente preparada para fazer uma abordagem lá na portaria, enfim, todos esses trabalhos que são visualizados ainda como atividade de meio, eles precisam sim ter o seu devido valor, né? Agora, você precisa se mostrar que realmente você tem condições de fazer a diferença, de mostrar que esses serviços, apesar de serem operacionais, eles conseguem apoiar o negócio, que eles conseguem, inclusive, organicamente serem trabalhados para poder eliminar aquilo que é ineficiência e, sim, se mostrar valoroso aos olhos da organização. Ou seja, não tem e não pode haver sobreposição organizacional. O que eu quero dizer com isso? Não existe área funcional melhor ou maior ou mais importante uma do que a outra. Não existe isso. Marketing é importante, suprimentos é importante, facilities é importante, a área de finanças é importante, e essa relação simbiótica, congruente entre todos esses agentes funcionais é que realmente vai fazer e contribuir, né, com o seu somatório de esforços para que a empresa cresça. Certo. Aproveitando então que a gente entrou nessa questão da gestão desses serviços, qual seria o papel do administrador dentro desse modelo de prestação de serviço atualmente? O olhar ele tem que ser abrangente, né? O que eu faço hoje, eu não posso entender como o status quo e que vai ser perenizado esse meu comportamento hoje ao longo da minha trajetória profissional. Eu, como prestador de serviço, eu preciso sim me aperfeiçoar sempre. Isso é condição de sobrevivência no mercado ou vai determinar o teu óbito empresarial. Então é preciso atentar para esses fatores, né? As sinalizações que o mercado nos dá como prestador de serviço e que nós precisamos nos readaptar, ou seja, reconfigurar a nossa forma de atuação no mercado para poder atender às novas exigências, inclusive motivadas pela nova relação globalizada, né? A gente fala nova, mas na verdade não é nova não. Quem realmente precisa se revestir dessa roupagem é o Brasil, que se você comparar com outras nações, o nível de prestação de serviços daqui com os Estados Unidos ou com nações mais desenvolvidas, aqui, como eu falei no início, é deplorável. Você vê hoje serviços da esfera pública que não funciona. Você, para vir para cá, para sua casa, se você morar na Zona Oeste, você tem no mínimo que dimensionar 2 horas do teu dia para poder chegar aqui. Por quê? Porque o transporte público não funciona. Eu estou citando só um exemplo, né, na esfera pública do tamanho do desafio, do tamanho da ineficiência que precisa ser superada. E como é que você vai superar isso? Primeiro, vontade política, vontade de fazer acontecer, capacitação e um olhar novo e interessante para o mercado, no sentido de você identificar onde estão as lacunas de competência para você poder se capacitar e atender esse novo perfil de consumidor que se apresenta. Ou seja, a administração está totalmente ligada a essa área de gestão. Totalmente. Ou seja, se você não é um administrador antenado ao que acontece no mercado e o que o mercado está te sinalizando como demanda, né, toda a competência que você adquiriu na sua graduação, ela se perde ao longo do tempo. Por isso a importância da atualização constante, a importância de você realmente mostrar que precisa estar aderente a esse novo contexto. E quando eu falo aderente a esse novo contexto, é você olhar, identificar aquilo que você precisa aprimorar, aperfeiçoar para se tornar o quê? Competitivo no mercado. Porque aquele que se deitar em berço esplêndido e não estiver atento às novas demandas, né,
oriundas dessa relação globalizada, com novos players entrando aqui no nosso país, com novas tecnologias, grandes aportes de investimentos. Se eu não criar mecanismos de barreira para poder combater isso, né, e competir em igualdade de condições, eu estou fadado a um insucesso e a bancarrota empresarial. Sandro, eu agradeço a sua participação e esperamos mais vezes recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Para mim é uma grande satisfação retornar à casa do administrador e poder contribuir com conhecimento. Ficamos por aqui e até o próximo programa.